Bom, vamos lá. Essa aqui é a apresentação da APS de Física 2, do professor Rafael Barreto. Eu sou o Vinícius Nemitz Grabowski. Essa é a APS do movimento harmônico amortecido. Bom, nessa APS a gente tinha que gravar um pêndulo montado por nós mesmos com um fio de aproximadamente 50 centímetros e uma massa de aproximadamente 100 gramas. Depois, criar um programa para plotar um gráfico posição por tempo e calcular o fator de qualidade do sistema. Bom, eu usei dois arquivos, um para pegar o centro de massa e o instante de tempo de cada frame do vídeo e criar uma tabela com esses dados, e outro para manipular os dados e criar o gráfico e calcular o fator de qualidade. Bom, eu inicio criando aqui uma matriz de duas colunas de dados, que vai ter uma coluna para o tempo e outra para a posição, posição no eixo X. Declaro uma variável cap, que é o meu vídeo, calculo o FPS do vídeo e inicio a contagem do tempo em zero. Aqui é uma função para binarizar a imagem, o meu vídeo. Então, eu tenho um vídeo, eu quero deixar ele de forma que todo o fundo do meu vídeo fique preto e a massa fique branca. Então, eu recebo como parâmetro o meu vídeo, o meu frame, e eu passo ele para preto e branco. Depois eu uso o Gaussian Blur para borrar o vídeo e depois eu binarizo a imagem usando a função threshold, todas as funções do OpenCV. Beleza, eu retorno a imagem já binarizada. Ela vai ficar da seguinte forma. Então aqui é a imagem original e aqui é a imagem binarizada. Bom, aqui é o loop principal. Enquanto o vídeo estiver aberto, eu quero essa função aqui, read, ela lê o meu vídeo e retorna o frame, todos os frames do meu vídeo, e também o, o, um booleano que diz se eu consegui capturar o frame ou não. Beleza. Se eu não conseguir capturar o frame, imprime fim do vídeo para indicar que o vídeo acabou e sai do loop. Se eu conseguir capturar o frame, eu vou criar uma janela para mostrar o meu vídeo original e mostrar o meu vídeo original, que é esse aqui. Depois eu vou binarizar a minha imagem usando a função binariza lá em cima, passando o frame como parâmetro. E depois eu mostro a imagem já binarizada. Beleza. Aí, depois, beleza, eu tenho a imagem binarizada, mas como eu vou... Ela não está 100% perfeita, eu ainda tenho esses pontos brancos aqui. Como eu vou saber que esses pontos brancos não são a minha massa do meu pêndulo? E também, como eu calculo o centro de massa da minha massa? Vamos fazer isso agora. Beleza. Eu uso a função find contours, que vai encontrar os contornos de cada, é, digamos assim, massinha branca do meu vídeo, desses ruidinhos aqui também. Ela vai encontrar o contorno. E para cada contorno, eu vou calcular a área desse contorno, a área interna do contorno. Se a área for maior que 600 pixels, ou seja, se a área for significativa, eu vou cair dentro dessa condicional. Caindo aqui dentro, eu vou criar um retângulo em volta da minha massa para calcular o centro de massa. Bom, aqui eu já elimino todas aqueles pontinhos brancos do meu vídeo. Perfeito. E agora eu vou calcular o centro de massa. Eu crio o meu retângulo em volta da minha massa. A, B, C e D são os vértices do meu retângulo. E daí eu dou append na minha matriz de duas colunas de dados, com o instante de tempo do frame e com a posição em X do centro de massa, que é calculada pegando a, a média entre os dois vértices do retângulo. Então eu pego a posição central do retângulo. Esse é o meu centro de massa. Depois eu incremento o tempo com 1 sobre o FPS, ou seja, esse aqui é o tempo entre cada frame do meu vídeo. Depois
eu uso a função do OpenCV de novo, rectangle, para criar o retângulo na imagem e depois eu mostro a imagem binarizada. Beleza. Aí, aqui eu tô só calculando o centro em x e o centro em y de novo e jogando, printando no terminal só para ter como referência. E isso aqui é uma condicional de uma tecla de ação que eu pressiono para fechar os vídeos. Beleza. Aí quando o loop não tiver mais frames, ele vai sair do loop. Perfeito. Então agora eu já tenho o tempo e eu já tenho a posição do centro de massa em cada instante de tempo. Agora eu só preciso manipular os dados. Então eu vou pegar todos esses dados e vou jogar dentro desse text aqui com o pandas. Ele vai criar a lista para mim. Ele vai criar uma lista de 2 por 2 e depois ele vai converter essa lista para um arquivo .csv, que é esse arquivo aqui, que contém todos os instantes de tempo e todas as posições do meu vídeo. Beleza, agora eu já tenho uma lista em um arquivo. Aqui eu vou dar uma espécie de free no meu vídeo, destruir todas as janelas do vídeo e depois eu vou usar a função da biblioteca Operational System, a função system, para já rodar direto o próximo arquivo, que é o graph. Então, beleza. Aqui no graph eu usei o matplotlib, pyplot para plotar o gráfico, o numpy para ajudar nas contas, o pandas para manipular os dados, o scipy eu usei a curvefit para fazer a aproximação linear por mínimos quadrados e o seaborn para fazer o gráfico. Tá, beleza. Aqui eu defino a função do movimento harmônico amortecido, que recebe o tempo como parâmetro, amplitude, a coeficiente de amortecimento, aqui é a frequência angular e aqui a constante de fase. Beleza. Então eu uso a relação que é amplitude vezes o exponencial de menos bt vezes o cosseno de ômega t menos φ. Aqui eu crio uma lista dos dados, usando os dados lá do arquivo CSV. E aqui eu transformo a posição lá do arquivo, que está em pixel, todas essas posições aqui estão em pixel, eu transformo elas para metros, usando regra de 3, simples. E aqui eu subtraio a amplitude da posição em pixels, porque como eu vou ter uma espécie de matriz, né, de posições, começando a partir daqui de cima, contando daqui até aqui. Então, se eu não subtrair, o meu gráfico não vai ter o ponto de equilíbrio no zero, na posição zero, vai ficar deslocado. Então, eu só subtraio aqui a minha amplitude para a posição de equilíbrio do sistema ficar em zero. Beleza. Aqui eu calculo os parâmetros do movimento harmônico amortecido, que é a amplitude, a constante de amortecimento, a frequência angular e a constante de fase, usando a curve fit, que é uma aproximação por mínimos quadrados que ele faz da função, usando os dados da função. Então eu uso cada dado, cada valor da função e a própria função para calcular os parâmetros de entrada da função, as minhas constantes da função. Beleza. E daí eu estou imprimindo todos esses parâmetros aqui no terminal. A amplitude bate com a amplitude que eu usei, que era cerca de 10 centímetros. Então, aparentemente está tudo certo. Beleza. Aqui eu crio uma linearização dos dados lá na minha lista de dados, que é a fit, que é a linearização usando os parâmetros já. Essa fit aqui vai criar a minha ligação entre todos os pontos do gráfico. Beleza. Aqui eu faço o cálculo do fator de qualidade usando a relação do parâmetros 2, que é a constante de amortecimento dividido por
por duas vezes, perdão, é o ômega zero dividido por duas vezes a constante de amortecimento, perdão, e aqui eu imprimo o fator de qualidade do sistema, que deu em torno de 508. Beleza, aqui eu ploto e mostro os gráficos. Então aqui está o gráfico, né, de posição em metros por tempo em segundos. Dá para ver que tem um decaimento da posição com o passar do tempo, devido à constante de amortecimento, a coeficiente de amortecimento, perdão, que vem aqui do exponencial. Então, quanto maior o tempo, menor vai ser a posição. E, bom, imagino que seja isso. O gráfico que vem do vídeo. Todos os dados vêm lá do vídeo que vem do primeiro programa. Então é isso, obrigado por assistir. Vou deixar o código disponível no GitHub futuramente. E é isso, um abraço e até mais.